Atos, capítulo 19. Chegamos na exposição do livro de Atos no capítulo 19, mas a nível de contexto, eu quero ler alguns versículos que nós estudamos na última exposição. Atos 18, a partir do versículo 19. Tá? Então, volte uma página aí. Preste atenção no contexto, porque vai fazer muita diferença na exposição do texto. Atos 18, de 19 a 23. Assim diz a palavra de Deus. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao despedir-se, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo os discípulos. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos? Querido Pai Todo-Poderoso, Deus de misericórdia e de toda consolação, a Ti clamamos que o Senhor nos revele a Sua vontade nessa hora, por meio da Tua palavra, nos dá compreensão desse texto e que os nossos corações sejam amolecidos e quebrantados diante do Evangelho de Cristo. E terminemos esse momento de reflexão aos pés dele. Que Teu Espírito nos conduza a isso, Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Você de fato conhece Jesus? Você conhece Jesus? Você tem certeza que você conhece Jesus? Se a gente parar para pensar, tem duas formas de se conhecer alguém. Por exemplo, pense em alguém famoso, uma pessoa que você gosta de ouvir, de assistir, de contemplar. Talvez o seu artista favorito ou favorita, seu jogador, sua jogadora favorito ou favorita, ou um pregador que você gosta de acompanhar. Você conhece essa pessoa? Sim ou não? Sim. Por um lado, sim. Porque você gosta desse trabalho. Você acompanha o trabalho da pessoa, você acompanha as opiniões dela. Certamente, se você gosta mesmo dela, você vasculhou as redes sociais, o Google, para descobrir onde ele mora. Quem é a sua família? O que ele gosta de comer? O que faz no tempo livre? Qual é o seu estilo de roupa favorito? Bom, então você talvez até tenha visto o seu artista, o seu ídolo, se é que a gente poderia usar essa palavra num termo de alguém que você respeita e gosta de acompanhar. Talvez até tenha visto pessoalmente. Então você conhece ele, não conhece? Não é bem por aí, né? Porque, por outro lado, essas informações que você tem são apenas fatos sobre aquela vida. Qualquer um com o celular na mão descobriria esses fatos. Apesar de ter essas informações, você não convive com essa pessoa. Você não sabe como ela é na intimidade. Na verdade, os únicos que a conhecem, de fato, são aqueles que estão lá do lado dela, todos os dias. Provavelmente a sua família, ou o seu agente, sei lá, as pessoas que estão ali perto. Pessoas que conhecem não só informações sobre esse famoso ou essa famosa, mas se relacionam intimamente com essa pessoa. Diante de tudo isso, eu preciso perguntar mais uma vez: você conhece Jesus? Eu não me refiro apenas a saber informações sobre Jesus. Eu me refiro a ter uma vida de relacionamento pessoal com Jesus, o que são coisas completamente diferentes. O texto que nós lemos agora, sobre o contexto,
contou para nós como Paulo finalizou a sua segunda viagem missionária. Nós vemos isso nos versículos 19 até 22. Ele sai da Europa, que é Corinto, onde ele estava, na verdade, ali Corinto, na região da Europa. E aí ele passa por Éfeso. Éfeso era um porto que era a conexão para ir lá para o Oriente. E dali ele se dirige para Jerusalém, chega em Jerusalém, saúda a igreja, e então volta à sua igreja enviadora, que é Antioquia, subindo um pouquinho no mapa. E aí nós vimos também, no versículo 23, como Paulo começou sua terceira viagem missionária. Paulo não descansa muito tempo, ele fica ali alguns meses, talvez, e ele parte em direção à Galácia e à Frígia, para visitar as igrejas que foram plantadas nas primeiras e segunda viagens missionárias, e para fortalecer os discípulos dessas igrejas. Mas repare no detalhe dos versículos 20 e 21 do capítulo 18. Antes de partir daquela rápida estadia que ele teve em Éfeso, Paulo é convidado pelos judeus da sinagoga a ficar com eles mais um tempo. Os judeus dizem, por favor, fale mais sobre Jesus, mas Paulo se recusa. Paulo diz no versículo 21, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. Por que Paulo disse isso? Você vai lembrar que há algum tempo atrás, Deus não quis que ele pregasse em Éfeso. Literalmente não quis. Ele queria ir para aquela região, mas em Atos 16, versículo 6, nós lemos que o Espírito de Deus o impediu de ir para lá. Porque o Espírito queria que ele fosse pregar lá na Europa. Então, Paulo, sob duras penas, está aprendendo, como nós estamos aprendendo, a descansar, a se submeter, a confiar na vontade soberana de Deus. Bom, Paulo já entendeu. Quem sabe um dia, se Deus quiser, eu volte aqui para Éfeso. Bom, o capítulo 19 vai nos mostrar que esse dia chegou. Enfim, chegou a hora de anunciar o Evangelho com mais calma, com mais tempo naquele lugar. E o que acontece em Éfeso, que é o que nós veremos a partir do capítulo 19, se Deus permitir, serão 3 mensagens só nesse capítulo, porque a igreja em Éfeso, ela é muito importante em todo o restante do Novo Testamento. Talvez nós tenhamos mais literatura sobre Éfeso do que qualquer outra igreja no Novo Testamento. As cartas que Paulo escreve aos Efésios, a Timóteo, a primeira e a segunda carta. Nós temos mais uma referência à igreja em Éfeso, lá no capítulo 20 de Atos. Nós temos Jesus mandando uma carta para a igreja de Éfeso em Apocalipse. Então, tem muita coisa sobre Éfeso, é importante entendermos o que está acontecendo naquela cidade. Bom, o que acontece quando Paulo chega naquela cidade? Paulo encontra pessoas que não conheciam Jesus, pessoalmente. Talvez tinham informações, mas não conheciam pessoalmente. Então, Paulo apresenta Jesus às pessoas. E o que nós veremos, principalmente hoje, é que ele faz isso em 2 contextos diferentes. Ele faz a alguns homens, e depois faz na cidade, no centro da cidade. E como as pessoas reagem à pregação de Paulo? Bom, algumas pessoas desejam se relacionar intimamente com Jesus. Mas nós veremos que outras preferem ficar apenas com as informações. Só as informações bastam. Eu não vou tomar um compromisso com Cristo. Quais os resultados de fazer isso? Bom, é o que nós veremos. Mas o mais importante não é olhar apenas para a reação das pessoas. O mais importante é você responder no seu coração: eu conheço a Jesus? Como saber se eu o conheço, de fato? Se não são só informações, mas eu tenho um relacionamento com Ele. Bom, então a mensagem de hoje, você já reparou, é um convite. É um convite a conhecermos de verdade a Jesus. A não só acreditarmos em informações superficiais, mas termos um relacionamento profundo de intimidade com Jesus. Então, o texto que nós vamos estudar hoje é do versículo 1 até o versículo 10. E ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte é a pregação do Evangelho a 12 homens. A pregação do Evangelho a 12 homens. E nós veremos isso nos versículos 1 a 7.
A segunda parte do texto é a pregação do evangelho na cidade. Versículos 8 a 10. Ok? São quantas partes? Só para ver se você está acordado ainda. 2. Primeira parte, a pregação do evangelho a 12 homens. Olha lá os versículos 1 a 7 de Atos, capítulo 19. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Quando Paulo passou por Éfeso há alguns meses atrás, na sua segunda viagem missionária, ele deixou ali o casal Áquila e Priscila. Conforme nós vimos na última mensagem, em Atos, se você vai se lembrar, o final do capítulo 18 de Atos, os dois discipularam Apolo. Apolo era um judeu egípcio, lembra disso? Que veio lá de Alexandria. E ele era crente em Jesus, muito inteligente, mas ele precisava de mais informações sobre a fé cristã. E os dois acompanham Apolo. E dali Apolo se dirige para Corinto. Nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Apolo vai para lá para regar o que ele plantou. Apolo foi para lá. Enquanto Apolo está na Europa, o texto diz para nós que Paulo chega a Éfeso. Passando pelas regiões mais altas da Ásia Menor, era uma região muito montanhosa, difícil de atravessar. Talvez isso esteja relacionado ao impedimento do Espírito Santo naquela ocasião. Era um trajeto complicado de se fazer. E Éfeso, ele chega em Éfeso depois de atravessar aquelas montanhas. Éfeso era uma cidade muito importante naquela região. Éfeso era considerada a grande cidade da rota comercial do mundo. Todos os grandes navios que iam e vinham do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, tinham de passar por Éfeso. Lembra? Quando ele estava indo para Jerusalém, ele aportou ali, ficou ali um tempo. Todos os navios passavam por lá. E por essa causa, Éfeso era cheia de cultura, cheia de dinheiro, templos. Veremos isso nas próximas mensagens. Éfeso tinha muita política, muitos soldados, muitos mercadores, muitos escravos, mas também muitos poderes espirituais. Nós falaremos sobre isso, principalmente na mensagem de domingo que vem. Quando Paulo chega em Éfeso, provavelmente próximo das regiões montanhosas, entrando na cidade, o versículo 1 finaliza dizendo para nós que ele encontra alguns discípulos. O versículo 7 dirá para nós que são 12, pelo menos uns 12 homens. Alguns discípulos. Você lembra o que é discípulo, né? Um discípulo é um seguidor, é um aprendiz, é alguém que imita o seu mestre. De quem eles são discípulos? De quem você acha? De Jesus? Porque até agora, a maior parte dos que são identificados como discípulos são discípulos de Jesus. Será que eles também são? Bom, de acordo com Paulo, não parece que eles são de Jesus, não. Porque no versículo 2, quando Paulo chega mais perto daquele grupo, Paulo percebe uma coisa estranha. Falta algo neles. O que falta neles que Paulo percebe? Falta o Espírito Santo. Por isso Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Gente, esse texto é curioso, né? Assim, ele nos leva pelo menos a duas conclusões, tá?
A primeira conclusão é que aqueles discípulos diziam ou aparentavam crer em alguma coisa. Porque Paulo disse, quando vocês creram. A segunda conclusão que o texto deixa muito claro para nós é que Paulo considerava que o Espírito Santo vinha a uma pessoa quando essa pessoa cria. Obviamente, quando ela cria no Evangelho, cria em Jesus Cristo. Mas, segundo Paulo, tem algo de errado naquele grupo. Porque eles não parecem ter o Espírito Santo. Como é que Paulo percebeu isso? Assim, é uma incógnita, o texto não diz para nós, né? Mas o que nós sabemos é que eles diziam crer, mas não tinham o Espírito Santo. Como isso é possível? Vamos ver como o texto responde? Bom, pela resposta deles nós começamos a desvendar esse mistério, porque o versículo 2 continua, e eles respondem, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Que loucura, né? Como alguém se diz discípulo e sequer sabe que existe o Espírito Santo? Aqui é importante fazer um comentário, queridos. Essa frase que eles dizem também pode ser traduzida, e tem pessoas boas na língua grega que sugerem isso. Apesar de que a maioria das nossas versões não traduz assim, essa frase pode ser traduzida da seguinte forma: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que o Espírito Santo já está disponível às pessoas. As duas traduções são possíveis, essa que você está lendo na sua Bíblia e essa segunda. Não que ele existe, mas que ele existe, mas não sabíamos que ele está disponível às pessoas. Essa frase, dita por esses homens, pode significar não que eles nunca tenham ouvido falar do Espírito, o que era bem improvável de acontecer com judeus. Um judeu versado, com acesso ao Antigo Testamento, era muito difícil que ele não tivesse ouvido falar do Espírito Santo. Você lê sobre o Espírito em Gênesis 1, logo no primeiro capítulo. Mas essa frase deles provavelmente significa que ainda não sabiam que o Espírito Santo tinha sido derramado às pessoas. A gente viu isso acontecendo em Atos 2, lembra? No Pentecostes. Quem são esses homens que não sabem de Atos 2? Bom, a partir do versículo 3 nós começamos a descobrir quem eles são. Porque Paulo faz uma pergunta para eles. Então, que batismo vocês receberam? Naquela época, e até hoje, o batismo é uma espécie de ritual de iniciação, para que você faça parte de algum grupo, algum movimento. Então, se eles são discípulos de alguém, é óbvio que eles receberam algum batismo, alguma iniciação, que marcava o início da jornada deles como discípulos. Então, Paulo pergunta, que tipo de batismo vocês receberam? Eles respondem no versículo 3, o batismo de João. Agora as coisas começam a ficar mais claras para nós. João. Provavelmente esses homens eram discípulos de João Batista. Você lembra do João Batista? Aquele doidão que vivia no deserto? Nos desenhos é bem engraçado ver, né? Os desenhos infantis. O cara que se vestia com roupas feitas de couro, que comia mel silvestre e gafanhoto. Mel até vai, mas gafanhoto. O hálito dele devia ser maravilhoso, né? Imagina o cabelo de João, como não era uma beleza, né? João, ele apareceu no deserto. Opa! Regiões montanhosas, deserto. E João batizava as pessoas no Rio Jordão, você lembra disso? Bom, quem foi João? Lá em Lucas, capítulo 20, versículo 6, a primeira parte dessa obra, Atos é a continuação de Lucas. Então, para o autor, ele está contando a mesma história, desde Lucas, capítulo 1, até Atos, capítulo 28. Lá na primeira parte dessa história, nós lemos que o povo de Israel considerava João Batista um profeta de Deus. Aliás, dos mensageiros e profetas que Deus mandou ao seu povo, Jesus, lá em Lucas 7, considerou João Batista como o maior de todos. Então, naquela época, João Batista era considerado como o último e maior dos profetas do Antigo Testamento. O último dos profetas de Israel, aquele que viria antes do Messias. O rei que Deus iria enviar, o ungido de Deus,
que resolveria todos os problemas do Antigo Testamento e colocaria um ponto final na história. Por isso, os seguidores de João Batista eram vistos como pessoas que viviam à espera do cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento. Para eles, olha, o Messias não chegou ainda, mas ele vai chegar. João veio preparar o caminho para ele, e nós já estamos preparados. Como é que alguém se preparava para a chegada do Messias? Paulo mesmo explica para nós no versículo 4. Olha o que Paulo diz. Ele diz: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Era assim que os discípulos de João Batista se preparavam para a chegada do Messias. Eles se arrependiam de seus pecados, então eles eram batizados como sinal daquele arrependimento, e então aguardavam a chegada do Salvador, em quem eles iriam crer quando aparecesse. O batismo de João Batista é diferente do batismo que nós fazemos como igreja hoje. Porque os discípulos de João não sabiam quem era o Messias, estavam esperando a chegada dele. Nós já sabemos. É diferente. Para eles era um sinal de arrependimento, para nós é de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Então eles ainda não tinham fé no Messias, porque eles não conheciam o Messias, estavam esperando ele, confiavam na chegada dele, mas não sabiam quem era. Então, ao que parece, o que Paulo está dizendo nesse texto para eles é que esses homens não ouviram falar que o Salvador já havia vindo ao mundo. Eles provavelmente foram preparados por João Batista, mas não tiveram a oportunidade de conhecer aquele para quem João apontava. Talvez ouviram a mensagem de João, foram batizados, mas saíram de Jerusalém ou do deserto ali da Judéia e não tiveram mais notícias. Estamos esperando. Quando ele chegar, veremos, descobriremos. Então, no final do versículo 4, nós lemos que Paulo, enfim, apresenta o Salvador. Paulo termina dizendo, a saber, Jesus. Jesus é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Aquele de quem João Batista falava, aquele a quem João Batista veio preparar o caminho. Mas esses homens não conheciam Jesus. Por isso, queridos, aqui Paulo percebeu que eles não tinham o Espírito Santo. Eles sequer sabiam quem era Jesus. Eles não tinham crido em Cristo. E é óbvio, para pessoas que não sabem quem é Jesus, por mais religiosas que sejam, dá para perceber que não tem o Espírito nas suas conversas. Dá para perceber nas suas orações. Dá para perceber pelas músicas que eles cantam, pelo culto que eles fazem. E Paulo percebeu, vocês não têm o Espírito Santo, não. Por isso, era impossível que o Espírito pudesse ser visto atuando através da vida deles, porque eles não criam em Jesus, eles não conheciam Jesus ainda. Ao nos dizer isso, Lucas nos ensina algo muito valioso, queridos. Só tem o Espírito Santo quem crê em Jesus. Só tem o Espírito Santo quem crê em Jesus. Nenhum outro caminho, nenhum outro método faz com que isso aconteça. Nem mesmo o arrependimento. Aqueles homens tinham se arrependido, mas não tinham Espírito. Nem mesmo a busca por cumprir as leis do Antigo Testamento, eles tentavam fazer isso. Os discípulos de João voltavam para a lei, mas não tinham o Espírito Santo. Para receber o Espírito é preciso ouvir de Jesus, é preciso crer em Jesus, é preciso se relacionar com Jesus. Você conhece Jesus? Você tem o Espírito Santo? Perceba que Paulo está falando para um grupo religioso. Esses homens já são conhecidos como discípulos, disse o texto. Mas ainda assim, Paulo, ao olhar para eles, não considera que eles têm o Espírito Santo. Paulo observa atentamente para a vida daquelas pessoas. E Paulo repara que falta algo. Falta fé no Evangelho. Esses homens ainda eram ímpios. Ainda eram perdidos. Sim, eles criam no que João pregou. Mas faltava algo. Faltava o mais importante. Faltava Jesus. Talvez você conheça pessoas assim, não conhece? Talvez você seja alguém assim. Que reconhece seus erros. Reconhece seus pecados.
Até talvez se arrepende deles. Alguém que espera alguma salvação da parte de Deus. Existe alguém aí em cima, eu até acredito. Quem sabe se eu fizer as coisas certas? Quem sabe se eu vir à igreja? Talvez eu encontre salvação. Talvez você seja aquele que até vive uma vida religiosa, tenta ser bondoso, mas você ainda não se rendeu a Jesus. Falta isso. Apesar de todas essas coisas boas, falta para você tudo. Tudo. Falta Jesus. Você precisa crer em Jesus. Você precisa conhecê-lo intimamente, porque se isso não acontecer, infelizmente, você continuará perdido e nunca receberá o Espírito Santo, mesmo que você passe a sua vida inteira dentro de uma igreja. Isso não vai fazer com que você receba o Espírito Santo. E todos vão perceber que você ainda é um descrente. É por isso, por existir pessoas assim, que ainda não ouviram o Evangelho por completo, que nós devemos pregar, falar para as pessoas o Evangelho. Mesmo que as pessoas sejam religiosas. Talvez você trabalhe, estude com alguém assim. Alguém que diz, eu tenho minha fé, eu já vou na igreja. Isso não significa nada. O que é que você acredita? Lá, nessa igreja, pregam o que para você? É Jesus? Jesus é a base da sua fé? É Jesus com quem você se relaciona? Porque as pessoas podem estar até dentro dessa igreja, mas talvez não creiam em Jesus. É por isso também que nós devemos apoiar e enviar missionários e talvez ir até o campo. Porque há lugares em que as pessoas sequer ouviram falar o nome Jesus, quanto mais do Evangelho. Era isso que movia Paulo nas suas viagens. Por isso que ele não sossegava. Porque Paulo concluía o seguinte, eu já conheço a Jesus. Mas tem pessoas, inúmeras, que não conhecem a Jesus. Então, eu não só posso ir até elas e compartilhar o Evangelho de Jesus para elas, como eu devo fazer isso. É isso que ele diz. É uma obrigação que pesa sobre os meus ombros. Não porque Paulo era apóstolo, mas porque ele era crente. É assim que nós deveríamos encarar a vida cristã, queridos. Você é discípulo de Jesus? Sim ou não? Então você está em missão. Você não está aqui a férias, a passeio, esperando que os outros façam a missão. É você. Todos os discípulos, todos aqueles que o conhecem, a todos eles Jesus dá a ordem: vão e façam discípulos, anunciem a outros. E perceba como o Evangelho é simples. A gente talvez fica se perguntando, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei falar direito, eu não sou missionário, eu não sou pregador. Olha para o versículo 4 de novo. Para receber o Espírito Santo e encontrar a salvação que Deus prometeu no Antigo Testamento, segundo Paulo, basta só se arrepender de seus pecados. Não era isso que João Batista pregava? Arrependimento. E depois, crer naquele que viria, Jesus. Arrependimento e fé. Nada mais é preciso para que alguém seja salvo. Simples assim. Você sabia disso? Sabia que pregar o Evangelho é tão simples? Você crê nisso? Essa verdade transformou a sua vida? Você fala isso para as pessoas? Não é vindo à igreja que as pessoas serão salvas. Sim, aqui a gente espera que elas ouçam do Evangelho. Mas é se arrependendo de seus pecados e crendo em Jesus. É isso que salva pessoas. Bom, o que acontece com aqueles discípulos depois de ouvirem Paulo? Olha o versículo 5. Apesar de Lucas não nos dizer claramente, é óbvio que eles creem em Jesus, né? Porque João Batista tinha dito que eles deveriam crer naquele que viria depois dele. E Paulo disse, é Jesus. Então, é óbvio que eles creram. Aí o texto diz para nós no versículo 5 que eles são batizados. E olha o versículo 6. E eles recebem o Espírito Santo quando Paulo lhes impõe as mãos. E a evidência disso é que eles começam a falar em línguas e a profetizar. Caminhe um pouco mais devagar nesse texto agora. Vamos olhar para ele com muita cautela. Leia esse versículo com muito cuidado. Por quê?
Porque muitos irmãos, até bem intencionados, acabam fazendo confusão com o que está sendo dito aqui. Alguns irmãos dizem que esse texto é a maior prova do Novo Testamento, que crer em Jesus é algo que acontece antes de se receber o Espírito Santo. Como se receber o Espírito Santo fosse uma segunda bênção, que você deve buscar, receber das mãos de algum apóstolo, de alguma comunidade, que acontece quando você faz algum ritual, quando você vai a algum monte, quando você fala em línguas. Aí sim você recebeu a segunda bênção. Eu sinto informar, mas não é isso que a Bíblia diz, não, queridos. Essas são apenas conclusões equivocadas, baseadas em experiências pessoais das pessoas, em pensamentos puramente humanos, não inspirados por Deus. Porque quando nós lemos a Bíblia toda, não parece que é isso que ela está dizendo. Eu vou apresentar para vocês os principais motivos do porquê crer em Jesus é uma coisa que acontece, não é uma coisa que acontece antes de receber o Espírito, como se existissem crentes que têm o Espírito e que não têm o Espírito. Primeiro motivo é porque nós estamos diante de um texto descritivo. O livro de Atos descreve para nós o que aconteceu. É uma narrativa. Está contando a história de como os fatos se desenrolaram. Esse tipo de escrita, um livro narrativo, é diferente de um texto normativo. O que é um texto normativo? Que apresenta uma norma, uma regra que deve se repetir em todo o tempo, em todo lugar, com todas as pessoas. Na Bíblia há textos normativos, por exemplo, os textos da lei, as cartas, esses são normativos. Mas a narrativa, que é o livro de Atos, não é normativo. Ele é descritivo, ele conta a história. Isso quer dizer que, se nós lemos algo em Atos, não significa que a história que estamos lendo tem de acontecer novamente. É só uma descrição do que aconteceu, simples assim. Você está lendo um livro histórico de como Deus agiu no passado, é isso. No máximo, o que a gente pode fazer, o que a gente tenta aqui a cada domingo, é tirar lições para as nossas vidas, mas baseadas apenas no que o autor disse, não no que nós gostaríamos que ele tivesse dito. A gente não vai além do que o texto está dizendo. A gente não vai além do que o texto informa. O texto é que manda no que devemos crer, porque o texto é a palavra de Deus. Ficamos apenas com o texto. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é que nós não podemos fazer doutrina apenas com um versículo da Bíblia, ou com um texto só da Bíblia. Quando você lê a Bíblia toda, eu espero que você, se não fez isso ainda, faça na sua vida, de Gênesis a Apocalipse, você percebe que se um tema é importante para as nossas vidas, Deus vai repeti-lo várias vezes. Você vai ver Deus repetindo sobre casamento, sobre família, criação de filhos, honestidade, evangelismo. Várias vezes Deus repete. Em momento nenhum, além dessa passagem na Bíblia, você vai encontrar algum outro texto dizendo o seguinte: olha, primeiro você crê em Jesus, depois você é batizado, e então, quem sabe, você recebe o Espírito Santo se você seguir passo a passo, ensinado pelo meu curso de R$ 997. Já ouviu gente falando isso? Você não vai encontrar texto nenhum dizendo isso. Pelo contrário, o que você vai perceber é a descrição do próprio apóstolo Paulo sobre como o Espírito Santo vem a uma pessoa. E sabe para quem que ele escreve e explica a norma, a regra? Adivinha para quem? Para os Efésios. Deixa o dedo aberto aí, dedo em Atos 19, e vá rapidamente para Efésios capítulo 1. Olha Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Olha o que Paulo diz aos Efésios. Obviamente, é bem possível que aqueles 12 homens estivessem lendo essa carta também, porque se converteram a Jesus, faziam parte da igreja de Éfeso.
Esse texto é escrito depois de Atos 19. Olha lá. Nele, ele está falando de Cristo. É isso que ele disse no versículo 12. Nele, Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Quem foi que pregou a palavra da verdade para eles? Paulo. Eu estive aí, eu preguei o evangelho para vocês. Nele também crido. Vocês ouviram a palavra da verdade. Vocês creram no evangelho. O que aconteceu com eles? Receberam o selo, a marca do Espírito Santo da promessa do Antigo Testamento. O Espírito, olha o versículo 14, é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia de que você tem uma vida eterna por vir na presença de Deus, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Esse é o texto normativo. Essa é a regra. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quem crê no Evangelho tem o Espírito. Recebe o Espírito na hora que crê em Jesus. Mas quem não tem o Espírito é porque não creu no Evangelho. Simples assim. Mas tem um terceiro motivo do porquê esse texto não está dizendo que existem crentes com Espírito e sem Espírito. Porque em Atos, esse evento, volta lá para Atos 19, o evento de Atos 19 está ligado a outros 3 eventos muito importantes na narrativa do livro. Você já se perguntou por que nós não vimos isso acontecendo em outras ocasiões? A gente já viu tantas pessoas se convertendo em Atos. Por que só agora o Espírito Santo desce sobre elas, elas profetizam, falam em línguas? Em outros casos não aconteceu. Por exemplo, o eunuco, batizado por Filipe, não aconteceu, o texto não disse nada para nós. Então foi só com esses 12? Não. O propósito de Lucas, você lembra? Quando está escrevendo o seu livro, é contar como é que o Evangelho chegou, Atos 1:8. Como é que ele começou em Jerusalém, foi levado à Judéia e Samaria, as regiões ao redor, e alcançou até os confins da terra. O livro está contando para nós isso. E por meio do Evangelho de Jesus, Deus derramou o Espírito sobre todos os que creem. Deus derramou sobre os judeus. Quando isso aconteceu? Atos 2, Pentecostes. Deus derramou o Espírito sobre os samaritanos. Atos 8, através da vida de Pedro. Deus derramou o seu Espírito sobre os gentios. Atos 10, na experiência da vida de Cornélio e a sua família. E agora, Deus derrama o seu Espírito sobre os seguidores de João Batista, que são os únicos tipos de judeus que ainda restavam ser evangelizados, porque eles viviam na expectativa do Antigo Testamento, talvez nas regiões mais afastadas das cidades. Somente nesses 4 eventos no livro de Atos, nós lemos que os que receberam o Espírito Santo passaram a falar em línguas e profetizar, porque esses eram sinais de confirmação de que o Evangelho é a salvação oferecida por Deus a todas as nações. É por isso que você não vê isso em outras situações. Bom, diante de todos esses argumentos, acredito que era importante nós falarmos sobre isso, principalmente pelo contexto que vivemos. Muitos aqui talvez vêm de contextos em que acreditavam nisso. Muitos aqui talvez acreditem nisso ainda. Muitos convivem com pessoas que acreditam. Mas é necessário olhar para o que o texto está dizendo. E, diante disso, quando Lucas está escrevendo para nós o que acontece no versículo 6, nós concluímos que a intenção dele não é apresentar uma nova doutrina, como se para receber o Espírito Santo fosse necessário um processo especial. Não é isso que Lucas está escrevendo. Lucas está simplesmente nos contando como é que aqueles discípulos de João Batista também receberam o Espírito Santo quando creram em Jesus. Da mesma forma que aconteceu com os demais judeus, com os samaritanos, com os gentios, com você e comigo. Simples assim, é só isso que Lucas está contando. Chegamos à segunda parte da pregação. A pregação do Evangelho na cidade de Éfeso. Se não ficou claro esse ponto, depois me procure e eu vou orar por você, tá bom? Olha lá, vamos acompanhar o texto novamente, agora a partir do versículo 8. Segunda parte do texto, a pregação do Evangelho na cidade de Éfeso. Olha os versículos 8 até 10. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas,
como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos. 2 anos. De modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Após o encontro com aqueles 12 discípulos, que antes eram discípulos de João, agora são discípulos de Jesus, Paulo passa a frequentar a sinagoga de Éfeso. No versículo 8 nós vemos isso. Lucas não diz para nós nada a respeito de Áquila e Priscila, mas a gente pode supor que eles ainda estivessem na cidade depois de discipular Apolo. E de acordo com o capítulo 18, versículo 27 que lemos na semana retrasada, em Éfeso já havia irmãos que enviaram Apolo. Então, provavelmente, convertidos, através daquela breve passagem de Paulo entre eles na sinagoga, ou através do ministério de Áquila e Priscila, ou através da pregação do próprio Apolo. Então, a essa altura, quando Paulo entra na cidade, Éfeso já contava com uma igreja constituída. Nós não estamos falando de um templo, estamos falando de discípulos. Éfeso já tinha crentes no Senhor Jesus, incluindo os 12 que Paulo acabou de evangelizar. Ainda assim, o versículo 8 diz que durante 3 meses, aos sábados, Paulo se dirige à sinagoga dos judeus, obviamente ele vai lá para evangelizar aquela turma. E Lucas faz questão de dizer para nós sobre o que ele pregava. Olha o finalzinho do versículo 8, a respeito do reino de Deus. Está vendo aí? Com base no que nós vimos até agora, o argumento de Paulo era basicamente o seguinte: olha, Jesus é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. João Batista o precedeu e o anunciou. E ele veio, viveu nesse mundo, morreu naquela cruz, ressuscitou ao 3º dia, ascendeu aos céus, e isso inaugurou o reino de Deus. Cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento. E Jesus então concedeu o Espírito Santo a todos os que se arrependem e creem nele. Essa era a mensagem de Paulo, com base só nessa passagem que lemos. Esse é um bom resumo do Evangelho, não é? Você sabia disso? Você sabia do Evangelho? É isso que você vem buscar quando vem para a igreja? De verdade mesmo? Quando você sai da sua casa? Quando você vem para um culto? É isso que você quer ouvir mesmo? É o Evangelho que nós temos para oferecer. É o Evangelho que Deus apresenta na Escritura. Não é prosperidade, não é cura. É o Evangelho que apresenta a verdadeira prosperidade, a verdadeira cura, a salvação da alma. É isso que você procura quando lê a Bíblia? Sinceramente, você vai em busca do Evangelho? É nisso que você realmente crê? É isso que você diz às pessoas para que as pessoas sejam salvas? Bom, era nisso que Paulo cria. E era isso que Paulo falava. E você reparou em como Paulo falava? Olha o versículo 8, mais uma vez. Lucas nos apresenta 3 verbos para descrever a forma com que Paulo pregava sobre o reino de Deus na sinagoga. E nós podemos aprender muito sobre evangelismo ou pregação olhando para esses 3 verbos. Então são 3 descrições de como Paulo pregava o evangelho. A primeira, está no versículo 8, as 3 aí. Paulo falava ousadamente. Essa expressão é a tradução de uma só palavra grega, que traz a ideia de falar com liberdade, sem restrições, sem medo. Falar com muita coragem. Era assim que Paulo falava de Jesus àqueles judeus. Paulo não tinha vergonha. Paulo não tinha medo de compartilhar aquilo que ele acreditava ser a verdade. Paulo, com muita coragem, dizia: Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores como você e eu. E Deus chama todos a se arrepender e crer nele. Era isso que Paulo falava. Ele não tinha medo de falar isso. Será que nós temos a mesma coragem quando conversamos com as pessoas? Quando o assunto entra na ética, quando a conversa vai para o assunto da ética, da religião, da eternidade. Já teve conversas que
As pessoas falam sobre isso, sobre a morte. Será que existe vida após morte? Por que você vai para a igreja? Será que nós temos a ousadia de dizer que os nossos ouvintes são pecadores? De dizer que eles precisam se arrepender e crer em Jesus para serem salvos? Se eles não ouvirem isso, como é que poderão ser salvos? Vem para a igreja, começa a frequentar alguma igreja, lê a Bíblia, assiste essa pregação. É o seu papel, apresentar o evangelho para eles. Segunda palavra que Lucas usa para descrever a pregação de Paulo, Paulo discutia, diz o versículo 8, com seus ouvintes. Esse verbo também pode ser traduzido como dissertar ou argumentar, é o que eu estou fazendo aqui. A palavra já foi usada, você lembra disso? Lá em Atos 17. Quando Paulo ia às sinagogas, ele argumentava com as pessoas, por meio de raciocínio lógico. Ele não falava coisas que as pessoas não entenderiam, ele falava coisas que elas poderiam entender. Ele se esforçava para ser claro, mas ele também tinha a intenção de convencer as pessoas com seus argumentos. Se nós desejamos que as pessoas sejam salvas por Jesus, é assim que precisamos comunicar o evangelho a elas. Não é falando palavras sem sentido, línguas estranhas, jargões evangélicos que ninguém entende. Se a gente quer que as pessoas sejam salvas, não é tentando despertar as emoções delas, apagando as luzes, deixando uma musiquinha de fundo aqui para todo mundo ficar arrepiado. Se nós queremos que as pessoas sejam salvas, não é fazendo elas vindo à igreja apenas como se a vida religiosa fosse salvá-las. Não. De acordo com Paulo, para que as pessoas sejam salvas, nós precisamos apelar para a razão, para o cérebro delas, com argumentos lógicos, fundamentados na verdade, usando a palavra de Deus como base e com a intenção de que as pessoas sejam convencidas pela verdade, convencidas por Jesus e saibam que elas precisam tomar uma decisão diante da verdade. É assim que o evangelho é pregado de verdade e é assim que ele salva pessoas. Não é de uma forma mística, é usando o que Deus nos deu, um cérebro. A fé entra no pacote também, mas o cérebro não é excluído. O versículo 8 ainda continua e diz que Paulo persuadia seus ouvintes. Essa expressão significa convencer, ou levar alguém a crer, a obedecer aquilo que você está dizendo. Paulo era tão corajoso, tão confiante naquilo que ele argumentava sobre Jesus, que as pessoas eram convencidas a tomar uma decisão ao lado de Cristo. Não forçadas, mas elas concordavam e diziam, realmente, eu preciso tomar uma decisão. Que exemplo maravilhoso a ser seguido, não é, queridos? Talvez você está aí martelando a cabeça. Como é que eu evangelizo a pessoa? Olha aqui. Quem dera os nossos alvos evangelísticos também reagissem dessa forma. Quem sabe, talvez, eles não estão reagindo assim porque a gente precise melhorar a nossa comunicação. Para que o evangelho fique mais claro. Talvez. Talvez a gente está sendo confuso. Ao mesmo tempo, deixa eu dizer, se você tem pessoas na sua vida que pregam o evangelho dessa forma para você, seja na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na igreja, gente que anuncia claramente o evangelho para você, você já sabe como deve responder. Permita-se ser convencido. Creia e obedeça ao que estão falando de Jesus para você. Pare de resistir. Pare com a teimosia. Faça isso hoje mesmo. É assim que nós deveríamos responder ao evangelho. Mas, infelizmente, nem todos fazem isso. E com Paulo não foi diferente. Olha o versículo 9. Mas alguns deles, reparem, não são todos, são alguns. Alguns reagiram negativamente ao evangelho. De 3 formas. O texto diz, se mostraram teimosos. Teimosos. Talvez na sua versão essa palavra esteja traduzida como endurecidos. Ou, numa mais antiga, empedernidos. Quem tem essa? Empedernidos. Que raio de palavra é essa? Empedernidos. Empedernidos vem de uma palavra latina, no português, que significa duro como pedra.
Duro como pedra. É isso que a palavra que Lucas está usando significa. Pela forma com que Lucas está escrevendo, a ideia é a seguinte: olha, eles mostraram o quanto o seu coração era duro. Quem rejeita o evangelho, queridos, na verdade está só demonstrando que o seu coração é feito de pedra. Só alguém insensível, morto por dentro, não aceitaria a mensagem da salvação. É loucura rejeitar a libertação que existe em Jesus. E é isso que a Bíblia afirma. Primeiro, eles se mostraram duros de coração, teimosos. Mas o versículo 9 continua, eles se mostraram também descrentes. Está vendo isso no texto? Na verdade, esse é o resultado da teimosia, da dureza de coração, a incredulidade. Alguém que se recusa a crer em Jesus está só expressando aquilo que está no seu coração. A incredulidade é uma expressão da dureza espiritual, da morte espiritual. Detalhe: quem são esses judeus aqui que estão na sinagoga? Quem são? Não são os mesmos que alguns meses atrás, lá no capítulo 18, versículo 20, pediram que Paulo ficasse com eles para pregar o evangelho para eles? Não são os mesmos? Na mesma sinagoga. Mas agora que eles têm o que eles pediram, eles têm alguém pregando sobre Jesus com muita clareza, com muita convicção, com poder do Espírito. Alguém como Paulo, o melhor pregador do evangelho que a Bíblia vai apresentar para nós. Eles têm Paulo, o apóstolo, pregando o evangelho para eles, e o texto diz para nós que ainda assim não quiseram crer na mensagem. E isso realmente acontece. Tem pessoas que no começo se mostram interessadas no evangelho. Por favor, conte mais, visite mais a minha casa. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer a Escritura, me conte mais sobre Jesus. Mas aí, com o tempo, com o confronto, porque o evangelho confronta os nossos pecados, então, se mostram incrédulas. Mesmo que o evangelho tenha sido pregado com clareza, mesmo que o pregador seja o melhor pregador do mundo, ainda assim revelam a dureza do seu coração. Nós não devemos nos surpreender e nem desanimar, porque quando as pessoas rejeitam o evangelho, é porque tem algo errado no coração das pessoas. O coração está duro como pedra. E para que alguém possa se arrepender de seus pecados e crer em Jesus, é necessário, como diz o profeta Ezequiel, que Deus lhes dê um novo coração. Um coração não mais de pedra, mas de carne. Um coração capaz de crer e obedecer a Deus. E só o Espírito Santo produz isso. A terceira reação negativa deles, diz o versículo 9, foi que eles falaram mal do caminho. Você viu isso no versículo? A dureza de coração que se expressa na incredulidade leva as pessoas a se colocarem contra o evangelho. Mas perceba, eles não só se colocam contra a mensagem, mas também contra quem crê a mensagem. Quem crê na mensagem, quem anuncia a mensagem. Nós já vimos isso acontecer com Paulo. Lá no capítulo 18, quando Paulo está em Corinto, porque não aceitaram o evangelho, os seus ouvintes se colocaram contra ele, começaram a amaldiçoar Paulo, começaram a blasfemar, a difamar. É assim que os judeus que não creem reagem também em Éfeso. O texto diz que eles começam a difamar os crentes, o evangelho, difamam tudo. E nós, queridos, não devemos esperar menos, tá? Talvez você queria vir aqui hoje para ouvir uma palavra de vitória, vai ouvir daqui a pouco. Mas se prepare, porque também vão rejeitar o evangelho quando você pregar. E também vão falar mal do evangelho e de você. Não espere menos. Nem se surpreenda quando isso acontecer. Mas eu preciso perguntar para você. E você? Como você reage quando ouve o evangelho? Você se arrepende? Você crê? Todos os dias? Ou você se mostra teimoso? Se mostra descrente? Difama o conteúdo do evangelho? Difama os que creem no evangelho? Isso diz muito sobre quem você é, sabia?
duro de coração, perdido. Repare mais 2 detalhes do versículo 9. O texto diz que não foram todos os judeus que reagiram assim. Foram só alguns. Queridos, quando as pessoas rejeitarem o evangelho, nós não podemos generalizar. Nem todos resistem a Cristo. Há aqueles que creem. Por isso, pare de olhar só para a rejeição, mas comece a olhar também para a aceitação. Sim, nem todos crerão, e isso é muito triste, é lamentável que as pessoas não creiam, mas há aqueles que creem. E nós deveríamos olhar para eles também. Nós deveríamos nos alegrar porque há pessoas que estão crendo e deveríamos usá-las como exemplo e como motivação para continuar pregando. Está vendo? Eu preguei. 9 rejeitaram, mas teve um que creu. O Senhor continua agindo. O Espírito ainda está ativo nesse mundo. Continue pregando. Mas tem um segundo detalhe ainda no versículo 9. Segundo Lucas, aquele que crê no Evangelho, que crê na pregação do Reino de Deus, faz parte você percebeu isso? Do caminho, não foi assim? Que os opositores incrédulos falaram mal do caminho. O que isso significa? Crer em Jesus é muito mais do que ouvir doutrinas. Crer em Jesus é muito mais do que aceitar e até concordar, repetir dogmas. Sim, as doutrinas fazem parte do caminho. Mas o caminho vai além. Crer em Jesus é entrar em uma nova estrada, uma nova forma de se viver nesse mundo. Se antes você era dirigido pelo coração duro, incrédulo, esse coração de pedra que te levava a uma vida de incredulidade, de maldade, o destino era um precipício, era a destruição eterna. Agora você conheceu a Jesus, você foi colocado numa outra estrada, uma nova estrada, dirigido pelo Espírito Santo, que agora gera arrependimento, gera fé e gera bondade no seu coração, e isso te leva para outro destino, te leva para o reino de Deus. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Seguir a Jesus é fazer parte do caminho, o único caminho que nos leva até o Pai, como disse Jesus. A pergunta é: você está no caminho? Você tem trilhado essa estrada? Só entra no reino de Deus quem está nessa jornada. E ela é uma jornada de arrependimento, de fé, de obediência a Jesus, junto com todos os outros que fazem o mesmo, junto com uma igreja local. Bom, o que Paulo faz diante da reação negativa daqueles judeus? Bom, Paulo faz o que faz em todos os lugares. O versículo 9 diz para nós, ele se afasta deles. Vocês não querem? Problema é de vocês. Meu trabalho eu fiz. Paulo para de frequentar a sinagoga, mas aí ele passa a investir em quem tem interesse. No caso, o versículo 9 diz que ele levou os novos discípulos de Jesus. Viu? Tem gente que creu. Tem gente que está junto ali. Foram só alguns que se opuseram. Então ele pega essa turma, tá bom, vamos embora da sinagoga, vocês não querem que a gente pregue aqui? E o texto diz que ele passa a falar diariamente na escola de um tal de Tirano. A gente não sabe quem esse homem é, mas o que dá para entender é que era um auditório alugado, e Paulo prega o evangelho naquele lugar, abertamente, do jeitinho que ele bem entende. Tem uma tradição que foi expressa em um dos manuscritos de Atos, que faz uma nota de rodapé dizendo assim: Paulo ensinava na escola de Tirano das 11 da manhã até as 4 da tarde. É claro, isso é extra bíblico, mas naquela época aquela região é muito quente, então esse era o horário que o pessoal tirava uma sonequinha, se escondia na sombra. O que eles faziam? Paulo aproveitou esse horário, que era o horário que Tirano deixou ele dar aula, então ele dava aula para as pessoas. Queridos, por 2 anos inteiros, todos os dias. Eu queria ser um cidadão de Éfeso, você não queria? Que seminário intensivo. Que belo momento de almoço, né? Por 2 anos inteiros. O texto diz no versículo 10 que foi tão efetiva a missão de Paulo ali, que todos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, ouviram o evangelho do reino de Deus, tanto judeus quanto gregos. Gente, que cena maravilhosa. Não permita que os seus olhos passem por esse texto
sem perceber a beleza que o texto está apresentando. Se uma porta se fechou na sinagoga, outra muito maior e muito mais abrangente se abriu na escola de Tirano, a partir de onde todos da região puderam ouvir de Jesus. Foi isso que o próprio apóstolo Paulo disse quando escreveu aos Coríntios. Provavelmente é nessa época, nesses 2 anos, que ele escreve a sua primeira carta. Lá no capítulo 16, versículos 8 e 9, ele diz assim de 1 Coríntios: mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande porta e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Queridos, de fato, mesmo que os incrédulos tentem silenciar ou calar a igreja, sempre haverá um lugar para que o evangelho seja anunciado. De fato, as palavras de Jesus se cumprem. Ele está edificando a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está edificando a igreja. Se Jesus quer salvar alguém, Ele dará um jeito que essa pessoa ouça o evangelho. Quer os incrédulos permitam, quer não permitam. E mesmo que a princípio pareça que eles venceram, porque talvez alguns pensassem: mas e agora? A sinagoga se fechou, onde vamos pregar o evangelho? Parece uma má notícia. Espera em Deus. Ele sabe das coisas, Ele está no controle. Ele vai abrir outra porta. Certamente Ele abrirá outra possibilidade de evangelismo, talvez até melhor, talvez até maior do que essa que foi fechada. Mas a pergunta que fica agora é: como os cidadãos da Ásia ouviram falar de Jesus? Tente imaginar isso. A escola de Tirano ficava no centro da cidade. Como é que essa turma de toda a região, não só da cidade de Éfeso, como é que eles ouviram falar de Jesus? É claro que nem todos vieram até a sala de aula para ouvir as pregações de Paulo, nem todo mundo tinha essa possibilidade. Só se tiver uma outra opção. Como é que eles ouviram? Como é que eles ouviram da palavra de Jesus? Só tem uma resposta, queridos. A resposta é que eles ouviram da boca de quem estava ouvindo Paulo. Não é? As pessoas não vieram até a escola, mas quem veio, ouviu Paulo, levou o que Paulo disse no coração e repetiu para todos os seus amigos, todos os seus vizinhos, cumprindo a missão de Deus. É assim que o evangelho normalmente alcança as pessoas, queridos. Na maioria das vezes, não é através de um grande pregador. Na maioria das vezes, não é através de um grande missionário, um pregador famoso, numa sala de aula, ou num seminário, numa igreja, num auditório. Avalie a sua conversão. Ela foi numa situação assim? A maioria das pessoas vem a Cristo ouvindo o evangelho da boca de um simples e fiel discípulo de Jesus, com quem ele trabalha, com quem ele estuda, com quem ele convive. Portanto, não despreze os seus relacionamentos. Deus colocou você no caminho de pessoas para que você possa falar de Jesus para essas pessoas, porque talvez essas pessoas nunca entrarão nessa igreja para ouvir o evangelho. Você está em missão. Você é um missionário onde Deus te colocou. Por isso, valorize as aulas ensinadas na escola de Tirano. Onde é que você vai aprender a falar de Jesus? Onde é que você vai aprender como evangelizar as pessoas? A gente tem um lugar onde se reúne toda semana para ouvir de Jesus, não tem? Posso dizer, tem mais do que um momento na semana para isso. Se você vem domingo de manhã, você tem escola bíblica. Se você vem domingo à noite, você tem uma pregação para isso. Se você abre a sua casa ou abre a sua vida para se encontrar com seus irmãos durante a semana em um grupo, você tem mais um momento de aprender do evangelho para poder compartilhar com as pessoas que você conhece. Então, não há desculpas. Eu não sei o que falar. É porque você não está vindo para a escola. O evangelho está sendo pregado na escola de Tirano toda semana. Aproveite. Aproveite, anote, tire dúvidas. Não só para ouvir e crer, mas aproveite para saber como comunicar aos outros. Tem um comentário
rápido aqui, é que bem provavelmente nessa época é que as 7 igrejas da Ásia foram plantadas. Lembra delas? Jesus se dirige a elas lá na carta no livro de Apocalipse. As outras 6 igrejas, né, porque Éfeso já era uma delas. Porque Paulo está ali pregando e porque os discípulos estão evangelizando. Quem sabe Deus não quer usar a sua vida, meu querido, minha querida. Deus não quer usar a tua vida, com tudo que você tem aprendido nessa igreja, para evangelizar as pessoas e quem sabe, talvez, ajudar a plantar alguma igreja em algum lugar. Nunca subestime o poder do evangelho na vida de alguém que se submete por completo à vontade de Deus. Talvez você diga, eu nunca, mas para Deus não há impossíveis. Deus pode te usar, então aproveite, não só para crer, mas para aprender e assim compartilhar com as pessoas. Bom, preciso encerrar e encerro perguntando, você conhece Jesus? De verdade? Não apenas no sentido de saber informações sobre Ele, mas de ter uma vida de relacionamento pessoal com Jesus. Com quem você se parece mais nessa história? Você se parece mais com os discípulos de João, que são religiosos, mas ainda não creem em Jesus? Talvez seja você. Ou você se parece com os judeus na sinagoga, duro de coração, incrédulo? Ou você se parece com os alunos de Paulo na escola de Tirano, que ouviam o Evangelho, criam no Evangelho e compartilhavam com todos os que conheciam, até plantaram novas igrejas? Essa última descrição, queridos, só é realidade na vida de quem de fato conhece Jesus. Não acontece na vida de quem sabe sobre Jesus, mas de quem convive com Jesus. Isso já é verdade na sua vida? Você conhece a Jesus? Se você conhece a Jesus, seja grato, porque o Espírito Santo quebrou teu coração de pedra. E continue seguindo esse caminho, evangelizando todos que você encontra. Mas se você não conhece a Jesus dessa forma, a minha pergunta para você, e a última é, o que você está esperando? Jesus está agora de braços abertos, só aguardando você crer nele. Renda-se a Jesus, de uma vez por todas. E eu posso dizer que você não vai se arrepender. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo evangelho que nos alcançou. Oramos para que alcance mais vidas. E nos usa para isso, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.